Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a desde já abrirem a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós encontramos aqui uma história extremamente conhecida, famosa. Com certeza você já ouviu alguns sermões neste texto que nós iremos meditar no dia de hoje. Eu peço que ao longo desse sermão você permaneça com a sua Bíblia aberta neste mesmo capítulo. E eu gostaria de começar te perguntando se você recorda de algum momento da sua história, da sua vida, onde você se sentiu completamente perdido. E eu não estou falando sobre questões de geografia, porque eu sei que muitas pessoas são bem desorientadas e comumente acabam se perdendo. Mas eu estou falando daqui dentro, do coração. Teve um momento da vida que você parou e disse: o que é que eu estou fazendo com a minha história? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde está indo a minha vida? Sabe, momentos como esse, que normalmente nós chamamos de crises existenciais, são tão comuns. Por vezes nós nos sentimos completamente perdidos, sem rumos, sem saber como decidir. Mas há um cenário ainda pior do que esse. É quando nós estamos perdidos e não nos damos conta que estamos perdidos. O livro de Provérbios vai nos dizer que há caminho que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de morte. Por vezes nós estamos perdidos e nem nos damos conta do quão perdido nós estamos. E esse texto que nós iremos ler hoje fala sobre a missão de Cristo Jesus, de buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu te convido então a ler esse texto comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Realmente é uma história muito conhecida. Nos nossos dias ganhou uma força muito grande por conta daquela canção que durante um bom período ficou nas rádios, falando que a semelhança de Zaqueu, também a gente gostaria de subir numa árvore só para ter intimidade com o Senhor. E o refrão era um convite para que Jesus entrasse na casa, mudasse a estrutura. Enfim, a canção vocês conhecem e a história também. E eu gostaria de tirar com vocês lições que sejam importantes para a nossa jornada, para nos encontrarmos ao longo desses dias. Antes disso, eu gostaria de te situar com relação à relevância de Zaqueu para aquele tempo. As Sagradas Escrituras nos apresentam esse homem como o chefe dos publicanos, ou em outras versões, como o maioral dos publicanos. Ele era responsável pelos coletores de impostos daquela região. Ele não era apenas um publicano, mas ele de alguma maneira liderava os publicanos. E aquela era uma região extremamente próspera. E isso justifica o fato desse homem ter se tornado um homem rico.
Então, o que o texto nos apresenta a respeito desse homem é a sua posição social. Era um homem rico, era sim um homem que tinha um emprego que era odiado por todos aqueles. Imagine você ser coletor de impostos para levar aqueles recursos àqueles que estavam subjugando o seu próprio povo, entregá-los ao Império Romano. Então, naturalmente, esse homem se tornou um homem que não era bem quisto. Na verdade, ele foi meio que excluído do convívio social que um judeu comum tinha naquela época. Ele se juntava, então, com outro tipo de pessoas. E o que esse texto também nos fala é que esse era um homem de baixa estatura, era um homem pequeno. Dito isso, é difícil a gente estabelecer algumas semelhanças desse homem conosco, né? Eu olho para ele e percebo que talvez a pequena estatura seja a única coisa que eu tenha dele. Mas dito isso, eu acho que esse homem, dentro das entrelinhas desse texto, esconde algumas coisas que lá no fundo todos nós já passamos. Sabe, esse homem não é um homem que aparentemente tem necessidades. Cristo Jesus, ao chegar na região de Jericó, se deparou com um cego que pedia esmolas. E aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E era natural que pessoas que tinham necessidades se achegassem até Jesus. Mas a pergunta é: qual era a necessidade do publicano? O que esse publicano demonstrava necessitar para se aproximar de Jesus? O que é que ele queria estando próximo de Jesus? Porque quando nós olhamos para o cego de Jericó, naturalmente nós falamos: ele queria ver. Ficamos até escandalizados quando Jesus olhou para aquele cego e disse: o que queres que eu te faça? Não é? A gente fala, é óbvio que o que ele quer é ver. Quando as pessoas iam a Jesus com uma necessidade, e a gente percebia um milagre acontecendo, o poder que o Senhor tinha para restaurar a vida daquelas pessoas, operando os seus milagres, chama a nossa atenção. Mas o publicano era um homem rico, era um homem teoricamente bem relacionado com pessoas desse nicho social. O que faria então com que um homem como esse quisesse tanto enxergar Jesus, ver Jesus? O texto nos fala que por conta da sua pequena estatura, ele decide se submeter a subir numa árvore, para que quando Jesus passasse, ele pudesse enxergar e conhecer quem era Jesus. O texto não nos fala sobre ele ter um desejo de que Jesus lhe enxergasse, diferente da canção que todos nós conhecemos. Mas fala sobre o desejo dele de ver Jesus, de entender quem era Jesus. Sabe, por vezes nós só nos aproximamos de Jesus quando queremos receber algo dele. Mas poucos de nós têm o interesse de se aproximar de Jesus para conhecer quem Jesus realmente é. Quando nós falamos a respeito de Cristo Jesus, é muito mais fácil tocar nos corações quando nós falamos sobre o poder de Cristo Jesus de resolver os nossos problemas e de atender às nossas necessidades, não é verdade? Mas talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo: pastor, eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade. E às vezes nós deixamos de comunicar para pessoas que têm esse sentimento, o Evangelho, porque falamos: o que é que o Evangelho pode fazer na vida dessa pessoa? E eu te digo, o Evangelho pode fazer tudo o que ele se propôs a fazer. Porque o Evangelho nunca foi uma meta de enriquecimento, de prosperidade, ou de alcançar milagres. Nunca foi esse o projeto. Nesse texto, Cristo Jesus deixa de forma clara qual era a sua missão. Ele fala a respeito de si dizendo: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E por vezes nós esquecemos qual era a missão de Jesus e consequentemente pregamos um evangelho que não tem nada a ver com a sua missão. Um evangelho que está muito distante disso. Cristo Jesus decide então
quebrar o protocolo junto com a sua caravana, cercado por uma multidão de pessoas, e ele se aproxima daquela árvore. Eu fico imaginando o susto que Zaqueu tomou naquele dia, ao ver o mestre o chamando pelo nome e pedindo para que ele desça daquela árvore. Sinceramente, eu não sei se ele subiu naquela árvore ainda meio que envergonhado por conta da sua posição social, se submeter a ficar numa posição como aquela, enquanto passa uma multidão. De verdade eu não sei. Eu só sei que o que a Bíblia nos fala é que houve uma grande alegria no seu coração. E a alegria que invadiu o seu coração foi o fato de Jesus chegar a esse homem e dizer: hoje eu quero estar na sua casa. Esse homem que era excluído do convívio com os fariseus, provavelmente era impossível para um homem publicano frequentar uma sinagoga naquela época. Era muito difícil ele se relacionar com os demais judeus daquela localidade, porque eles pagavam imposto para ele, e provavelmente ele tinha muitos inimigos. E como é que um homem desse, que era desprestigiado do ponto de vista relacional, teria agora a presença de Jesus Cristo com a sua comitiva em sua casa? Eu acho que ele não estava nem treinado para receber pessoas em sua casa. Talvez ele fosse um daqueles homens que vivem em profundo isolamento, que vive uma vida extremamente solitária. Mas esse homem é agraciado por Cristo Jesus, simplesmente com a presença de Jesus em sua casa. Jesus se dirige a Zaqueu olhando para cima, e é algo que me chama muito a atenção, porque eu acredito que Zaqueu não estava acostumado a ver ninguém olhando ele nessa posição de baixo para cima. Como ele era de pequena estatura, era sempre ele olhando para cima ao falar com as pessoas. Mas nessa ocasião, o inverso. Quem diria que Cristo Jesus iria olhar para cima para falar com Zaqueu e dizer: eu quero estar na sua casa hoje. Sabe, talvez hoje você diga: realmente, pastor, eu não tenho necessidade de coisa alguma, eu não preciso de nada. E talvez a palavra do Senhor para você seja que realmente Ele não está interessado em te entregar ou dar nada. Mas talvez Ele queira simplesmente que você o receba em sua casa, já que você tem tanto a oferecer, já que você não sente falta de coisa alguma, já que você olha para a sua vida e diz: eu não tenho necessidades. Talvez seja justamente numa casa como essa que o Senhor Jesus queira apenas entrar. Apenas entrar. As pessoas, quando ouviram Jesus dizer essas palavras, ficaram escandalizadas. Como é que pode ele entrar na casa de um publicano? O publicano era equivalente à palavra pecador. Jesus era aquele que se relacionava com publicanos e pecadores. É assim que as Sagradas Escrituras nos narram as interações de Jesus com aquelas pessoas. Então as pessoas estavam escandalizadas. Como é que esse homem, que não faz parte de uma sinagoga, que não guarda a lei, que está afastado do convívio da comunidade religiosa judaica, vai receber o mestre, vai receber o rabino? Isso não faz nenhum sentido. Como é que Jesus vai se relacionar com pessoas desta índole? Porque eles eram tidos como ladrões, pessoas que exploravam e extorquiam o seu próprio povo. E Jesus não faz nenhuma acepção de pessoas. Jesus não faz nenhuma lição de moral aqui antes de adentrar na casa de Zaqueu. Jesus não diz: olha, primeiro você mude o seu caráter e depois eu entro na sua casa. Primeiro você devolva o que você roubou e aí eu vou entrar na sua casa. Jesus não faz nenhuma consideração a questões morais desse homem. O único convite que Jesus faz é: me permita estar na sua casa. E talvez você esteja aqui hoje com muitas ressalvas, dizendo assim: pastor,
eu acho que eu ainda não estou pronto para isso, eu preciso fazer, e aí você tem lá a sua lista de coisas que você precisa fazer e resolver para poder então se entregar a Jesus, receber Jesus na sua vida, tê-lo na sua casa, mas não é isso que Ele espera de você. Tudo o que Cristo Jesus espera de nós é que possamos abrir a porta da nossa casa e recebê-lo. Jesus andava com gente de caráter extremamente duvidoso. Jesus andava com pessoas que eram sim odiadas em sua sociedade. Mas mesmo assim, Ele não fazia juízos de valores. Ele simplesmente se fazia presente. E ao estar presente, tudo se transformava. Sabe, Cristo Jesus na casa de Zaqueu não pregou. Cristo Jesus na casa de Zaqueu não deu nenhum sermão. O texto não nos fala de nenhum ensinamento dado da parte de Jesus a Zaqueu. Diz apenas que ele entrou na casa. E ao estar ali na casa de Zaqueu, Zaqueu decidiu mudar a sua forma de ser. Zaqueu decidiu abrir mão de metade do que ele possuía. Zaqueu decidiu reparar os danos que por vezes ele tenha cometido com alguém. E ele usa todo o rigor da lei, dizendo que vai devolver 4 vezes mais do que aquilo que ele se aproveitou ou extorquiu de alguma pessoa. E Zaqueu faz tudo isso sem Cristo Jesus lhe requerer nada, lhe pedir nada. Era apenas a presença de Cristo Jesus naquela casa. E agora eu queria te falar o que realmente a presença de Cristo Jesus fez nesta casa. Zaqueu era um homem que tinha a sua identidade corrompida. Por conta da sua profissão, ele se descaracterizou. Se descaracterizou da sua devoção, da sua religiosidade, se descaracterizou do seu ciclo social. Ele foi perdendo a identidade de quem ele era. E agora, ele era alguém perdido. Ele nem sabia mais qual era a sua identidade. Tudo que ele sabia é que as pessoas não gostavam dele e que ele era visto como um pecador. Mas talvez ele ponderasse e dissesse: eu sou um pecador, mas eu tenho uma boa vida. Eu tenho recursos, eu tenho bens. E por mais que a identidade estivesse corrompida, por mais que ele não se reconhecesse mais como talvez um dia ele tenha sido, aquilo lhe bastava. Até o dia que ele se depara com Cristo Jesus e tem a sua identidade restaurada. Cristo Jesus, no verso 9, nos diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A comunidade havia excluído ele. Era como se ele não tivesse mais lugar naquela cultura, naquele ambiente. Mas chega Cristo Jesus e diz: não, ele é filho de Abraão. Ele faz parte da promessa do Senhor. Ele é uma das ovelhas perdidas de Israel que eu vim resgatar. E ao devolver a identidade a esse homem, ele deu para esse homem um novo rumo. Ele deu a esse homem um novo propósito de estar no mundo. Quando a gente é muito jovem, e a gente começa a sonhar com as nossas vocações, e a gente começa a construir a nossa identidade, por vezes a nossa vocação e identidade diz respeito a coisas que nós gostamos de fazer e como gostaríamos de ser reconhecidos.
Aí a gente vai crescendo e a gente vai começando a pensar sobre não aquilo que nós queremos ser, mas aquilo que nós podemos ter. Então, se num primeiro momento nosso anseio era ser reconhecido como alguém que tem talento numa área artística, numa área esportiva, ou até mesmo de cuidar de pessoas, porque quando a gente é criança, a gente escolhe profissões que às vezes o pai fala, e que o Senhor não ouça o que essa criança está dizendo, né? Só que aí a gente vai crescendo e a vocação vai se perdendo e a gente para de pensar sobre a construção da nossa identidade, aquilo que nós queremos ser e fazer no mundo, para aquilo que eu posso ter neste mundo. E é justamente nesse momento que a nossa identidade começa a se corromper. Porque se nós entendemos que o ideal é ter, em nome do ter, nós começamos a barganhar os valores do ser. Eu sou uma pessoa honesta, mas o importante não é ser, o importante é ter. Então eu abro mão do valor da honestidade, em busca de ter aquilo que o meu coração almejou. E a gente vai corrompendo a nossa identidade, valores, o nosso ciclo social, se distanciando de pessoas que amávamos, admirávamos, por vezes passamos a ser odiados, mas aí a gente valida tudo isso com aquilo que nós conquistamos de bens materiais. Nós estamos vivendo uma era onde isso se torna muito fácil de se ver nas redes sociais. Os influencers digitais. Talvez você já tenha acompanhado um influencer que você começou a seguir porque ele tinha um jeito de ser tão engraçado, era um jeito tão simples, e você começou a torcer para que ele fosse reconhecido, valorizado, ganhasse recursos, e daqui a pouco você começou a ver aquele influencer que alegrava quando você estava assistindo ali os vídeos nas redes sociais, prosperar. E essa pessoa vai prosperando, prosperando, e daqui a pouco aquilo que eram os valores que fizeram com que aquela pessoa tivesse uma grande audiência, parece que começa a se rachar. E a gente vê pessoas que muitos admiravam se corromper, se entregando a diversos cenários de promiscuidade, de barganhas. E a gente olha e diz, caramba, como essa pessoa mudou? A gente deixa de seguir, e muitos passam a odiar. É o que as mídias digitais chamam de hater. E agora, essas mesmas pessoas que tinham muitos valores e começaram a ter, elas descobrem que o método de alavancagem mais rápido das redes sociais e mais eficaz é você ser odiado. É ter pessoas que todos os dias abrem as redes sociais para falar mal de você, para denegrir a sua imagem. E aí ela fala, vale a pena. Porque quanto mais eles falam mal, mais engajamento eu tenho. Quanto mais eles clicam, fofocam, mais eu enriqueço. E a pergunta que nos cabe é, será que vale a pena perder a nossa identidade para possuir bens que um dia serão deixados para trás? Talvez esse cenário que eu tenho apresentado seja um cenário que você consiga visualizar muito bem, mas que seja muito distante da tua realidade. Seja muito longe do que você vive. Talvez você nem seja essa pessoa que gosta de redes sociais ou tão tecnológica. Mas será que no teu nicho, no teu ambiente, você também não é um protótipo dessa sociedade que faz isso com a gente? Será que você também não é daqueles que traem um amigo em nome de levar vantagem numa sociedade? Será que você também não é daqueles que de repente prefere causar uma celeuma no ambiente familiar para conseguir levar coisas que não eram suas de direito?
Será que a gente não vive esse mesmo cenário nos nossos dias? Cada um na sua demanda. A minha oração no dia de hoje é que, se de alguma razão você se identifica com esse cenário, você permita que o Senhor Jesus entre na sua vida. Ele não está requerendo nada de você, mas simplesmente a presença dele na sua vida vai te trazer à memória o que realmente importa, o que realmente é essencial. Porque ao longo da vida é muito fácil a gente esquecer qual é o alvo, a gente esquecer qual é a essência. E quando nós esquecemos a essência, quando nós erramos o alvo, a nossa identidade se corrompe e feridas na alma são construídas. E por mais que eu e você venhamos a construir castelos, por mais que eu e você venhamos a prosperar, parece que nada é suficiente. Parece que essa alegria se esvai, a gente não consegue conter, não consegue segurar. É uma alegria fugaz. Os relacionamentos passam a ser relacionamentos de barganha. Ficamos cercados de bajuladores, de relacionamentos superficiais. Não encontramos a paz que a nossa alma precisa. Porque a paz que a nossa alma precisa não está na nossa conta bancária, não está na segurança de um bom plano de saúde, não está nas propriedades que nós conseguimos adquirir. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta prosperar tanto, e ouvir louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse homem enriqueceu, prosperou, mas foi necessário um momento de refeição com Jesus, para ele descobrir que na verdade ele estava completamente perdido. Talvez você tenha chegado aqui hoje e respondido cada uma dessas perguntas que eu fiz, e agora você, olhando para a sua vida, diga: pastor, eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu me precipitei. Em algum momento da jornada eu fiz uma escolha e nem sei aonde. E Cristo Jesus te trouxe aqui hoje simplesmente para te colocar de novo no rumo. Para restaurar a tua identidade. Para fazer com que você se volte ao propósito. O Senhor Jesus, em nenhum momento, Ele fez acepção de pessoas. Sabe? Ele indo a Jericó, Ele atende um mendigo que gritava, pedindo um milagre, assim como Ele atende um rico escondido em uma árvore que queria apenas lhe ver. Chegando em Jericó, ele tanto olha para baixo para ver aquele cego com as suas mãos estendidas, pedindo um milagre, como ele olha para cima, em busca do rico que se escondia numa árvore. Cristo Jesus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus nos diz, quando ele tem um encontro com um jovem rico, que para que um rico entrasse no reino dos céus, era impossível. E ele usa a expressão: é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Só que o versículo não acaba aí. Ele diz: aquilo que é impossível para os homens. E a gente vê que é possível sim. Porque a salvação não é mérito nosso. A salvação
não diz respeito às nossas boas obras, não diz respeito ao quão generoso você é, o quão bondoso você é. A salvação não pode ser comprada com bens materiais, com uma oferta. A salvação só é adquirida quando abrimos a porta do nosso coração para que Jesus entre. O livro de Cântico dos Cânticos nos diz que se alguém oferecesse todos os seus bens em troca do amor, esse seria completamente desprezado. O amor do Senhor não se compra e ele não se merece. É gratuito, é dádiva do Senhor. Cristo Jesus tinha muitas casas para entrar ali. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. De Jericó ele começava a sua saga a Jerusalém para o momento derradeiro de sua jornada aqui na terra. E naquele dia, quando Jesus simplesmente passava em direção a Jerusalém, ele decide parar a sua missão, parar a sua comitiva, para um encontro com um homem desprezado, com um homem odiado, com um homem excluído, com um homem que era tão pobre que tudo que tinha era o dinheiro. E naquele dia tudo mudou. Tudo mudou na vida desse homem. Ele agora estava cheio de alegria. Ele agora estava com um grande contentamento. Ao entregar partes dos seus bens, aqueles que o odiavam, rapidamente foram mudando a sua forma de pensar. Quando ele vai em busca daquele que ele extorquiu e não pede simplesmente perdão, mas tenta a todo custo recompensar o dano, a vida social desse homem muda. Ele passa agora a ter uma irmandade. Ele passa a entender que não valeu a pena construir tudo aquilo às custas de tanto ódio. Eu queria começar a concluir esse sermão dizendo que se você chegou hoje aqui e você se sente uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas odiada no teu ambiente familiar, desprezada por pessoas que você ama. Se você chegou a esse lugar dizendo: pastor, eu tenho tudo, mas eu estou entendendo que tem um vazio aqui no meu coração que eu não estou conseguindo preencher com nada. Eu quero te dizer que Jesus veio buscar e salvar a sua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Esse é o teu momento com o Senhor. O Senhor Jesus está a procurar aqueles que estão perdidos. Aqueles que dizem: pastor, eu nem queria um milagre. Eu não preciso de um milagre. Eu preciso somente de Jesus. Se você chegou a esse lugar e você se identificou com essa história que nós acabamos de ler, se por alguma razão você se perdeu na jornada e também se identifica com alguém que abriu mão da sua identidade, o Senhor quer restaurar a tua identidade no dia de hoje. Ele quer te dar uma nova história, um novo tempo. O Senhor veio ao teu encontro. Talvez você já tenha tido encontros com muitas pessoas que são influentes, que têm dinheiro, muitas pessoas importantes. Mas eu estou te dizendo que o Criador de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, quer entrar na tua casa, quer ter um relacionamento contigo. Você só precisa abrir o teu coração para Ele. De olhos fechados e cabeça baixa, eu queria te convidar nesse momento
a semelhança de Zaqueu, dá esse passo de fé com alegria. Talvez você tenha chegado hoje e se escondeu, como se tivesse escondido numa árvore. Mas o Senhor Jesus te enxergou aí onde você está. O Senhor Jesus te enxergou. Você deseja entregar a sua vida a Ele, de olhos fechados e cabeça baixa como estamos, faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida plenamente ao Senhor? Deus te abençoe. Não se envergonhe. Não se constranja. O Senhor quer restaurar a tua dignidade. Ele quer te dar uma identidade. Ele quer te fazer amado, amada do Senhor. Há mais alguém nesse lugar que deseja dar esse passo de fé, se reconciliando com Jesus, porque se percebeu perdido na jornada, ou entregando a sua vida a Ele? Faz um sinal com a sua mão agora. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Há mais alguém? O Senhor quer entrar na sua casa. Ele quer mudar a história não apenas da sua vida, mas da sua família. Deus te abençoe. Há mais alguém nesse lugar que deseja ter esse encontro transformador, restaurador? Há mais alguém que estava perdido, sentindo um vazio no coração e hoje entende que Jesus pode plenamente encher esse teu coração? Glória a Deus. Quero pedir para que todos se coloquem de pé nesse momento. A canção que nós iremos entoar agora é uma canção que fala do doce nome de Jesus. E é uma canção que fala que esse nome tem poder para nos transformar completamente. E eu queria te pedir um favor. Você que levantou a sua mão, enquanto nós cantamos essa canção, sai do teu lugar. Vem aqui à frente, eu quero te dar um abraço, eu quero orar com você. Se você quiser, você pode vir com alguém que está do seu lado. Se você não estiver se sentindo bem para fazer isso, chega para a pessoa do teu lado e faz: vamos comigo lá. E se há mais alguém aqui hoje que deseja tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente.